Muito bem, muito boa noite. É com muito prazer e com certeza alegria que nós, eu e João Costa, começamos mais o Norte Debate. Vamos debater hoje, vamos conversar exatamente daquilo que está em pauta, né? Os deputados, aumento dos deputados, né? Vai ter, não vai ter? O governo vetou, né? A Assembleia e o Senado vão derrubar o veto. Como é que fica essa situação? Daqui a pouquinho eu vou conversar com o meu amigo João Costa, vou bater papo aqui e vamos aqui trazer nosso pensamento, aquilo que nós temos de experiência nessa área política e aquilo que nós entendemos que possa acontecer no futuro. João Costa, muito boa noite, prazer tê-lo aqui, meu mestre. Olá, telespectadores do Sistema Norte de Comunicação. Estamos de volta para um bate-papo sobre a conjuntura atual. Para onde estamos indo? Para onde estamos indo? Para isso foi um momento muito delicado, né? Ou já estamos de frente do abismo? Ou já gostei da pergunta. Ou já estamos de frente do abismo, né, João? Porque é verdade, nós estamos vivendo momentos extremamente delicados do país, e aí, independente de lados políticos, o que a gente tem aqui ao lado do povo, aquele que sofre, aquele que paga a conta, aquele que vai trabalhar dobrado para pagar a conta, aquele que perde sonhos, aquele que tira dos netos, dos filhos sonhos e por aí vai. Então nós vamos conversar, nós vamos dar a nossa opinião aqui a respeito desse momento muito delicado da política brasileira, da gestão pública brasileira como um todo, do parlamento brasileiro, tanto da Câmara Federal como também o Senado Federal e as assembleias estaduais. Eu já começo com o João, com a preocupação do que eu estou vendo acontecer na Câmara Federal. Eu acho que, João, eu não sei se você tem mais memória do que eu, provavelmente tenha, com relação a... Você já viu acontecer um fato como esse, por exemplo, de um estado perde o número de eleitores, aí de repente cai o número de deputados federais, aí fazer uma manobra para aumentar o número de deputados, né, para que os estados não percam esses deputados, quer dizer, essas vagas de deputados. É o que está acontecendo. Hoje nós temos aí, a Paraíba perde 2 deputados federais, em sequência perde 6 deputados estaduais, e aí os deputados fizeram a votação e aumentaram o número de deputados para contemplar essa perda que o estado da Paraíba está vivendo. Eu vou tomar pela Paraíba para você ter uma noção da gravidade que é o assunto. João, na sua opinião, na sua lembrança, naquilo que você tem de recordação do passado, já havia visto isso no Congresso Nacional? Vamos por partes, como diria Jeco Estripador. Esta semana, a semana que passou, o presidente Lula vetou um projeto de lei do Legislativo que aumentaria de 513 para 531, de 513 para 531. É isso, de 513 Sim. para 531 o número de deputados federais. O presidente fez muito bem em vetar, porque este Congresso que está aí, além do seu caráter, ele representa o principal da nossa sociedade, que está doente, muito confusa, radicalizada, digamos assim. O que alegou o presidente? Inconstitucionalidade e que vai gerar despesas para a União. Argumento contrário ao argumento alegado pelos deputados, dizendo que não ia aumentar a despesa, e etc, etc, etc. Aí, João, essa despesa, ela não é fixa, ela não tem uma dotação que é destinada ao Parlamento, à Câmara Federal? Sim, tem a dotação, mas você sabe que tem os penduricários. Sim. Né? Passagens aéreas, tudo isso está previsto. Como é que não aumenta a despesa se você acrescenta o número de gabinetes, número de assessores, número de funcionários que ficam nos estados, nas bases dos deputados? Tudo isso é custo, amigo. Mas esse custo é para o parlamento?
Sim, Não mas... está dentro do orçamento amigo. que o parlamento teria para gastar para tratar com os deputados? Sim, você tem um Congresso que defende corte de gastos nos outros. Sim. Os deputados eram que deveriam dar o exemplo. Quer cortar gastos no governo, na saúde, não sei aonde. Mas o Congresso... Mas o deles não. Mas o Congresso ele não está dentro do seu orçamento? Sim. O Congresso não está extrapolando o valor que recebe, que é referente constitucionalmente àquilo que é transferido para o Congresso. Quem está gastando mais é o Executivo. Então me dê motivo. É assim, você tem uma regra constitucional que diz assim, diz o seguinte: os estados que perdem população por conta da migração, então esses perdem representatividade. Você começou o programa falando isso. E os estados em que a população aumenta, eles ganham. Eles ganham. Só que os deputados, malandramente, sim, aumentaram o número de deputados nos estados para que ganharam população e mantiveram o mesmo número de deputados nos estados que perderam população. Isso é uma inconstitucionalidade, porque a Carta prevê exatamente... Certo. Mas o aumento desse... Porque eu lembro que você também se recorda que o professor Paiva, quando vereador, presidente da Câmara de Vereadores de João Pessoa, ele devolveu um cheque, fez aquela propaganda toda para o prefeito, porque a Câmara não gastou aquilo que era destinado para o parlamento. Nesse caso, por exemplo, vai aumentar o número de deputados, certo? Mas esse número de deputados que vai aumentar não tem que ser limitado ao orçamento que tem o parlamento. O Executivo não vai poder dizer assim, eu vou ter que aumentar o repasse para o parlamento para contemplar os deputados que vão entrar. Não, o parlamento vai ter que se resolver ali. Por exemplo, se Adriano Galdino aqui, presidente da Assembleia, se tiver que aumentar o número de deputados aqui, Adriano Galdino vai ter que aumentar o número de deputados, mas vai ter que manter aquele orçamento que é repassado para o parlamento. Aí é que está o busilis da questão. Como? A questão do duodécimo. Certo. É muito dinheiro destinado não só ao judiciário, mas sim, ao então você defende que o parlamento economize, o judiciário economize e devolva ao executivo. É evidente que quem constrói estrada, quem constrói posto de saúde... Tem que devolver. É o executivo. Perfeito. Mas o executivo está dando esse exemplo, João, de economicidade, de transparência dos gastos públicos. Amigo... A preocupação do país está muito centrada e as críticas dos economistas estão em cima das despesas do executivo. Não procede, porque ficam criando... Tem uma falácia que diz o seguinte: o Estado não pode gastar mais do que arrecada. Perfeito. Isso é uma furada. O Estado não é empresa para ter lucro. Sim. Né? Você tem, assim... Tem que empatar o orçamento, né? Você tem o orçamento, mas é preciso rever e ninguém quer cortar na própria carne. Sim. Porque você tem um orçamento gordo para o Congresso, para o Senado, para a Câmara, para as Assembleias Legislativas, e o Estado fica à mercê. Mas, João, o Estado... que repassar. Mas isso precisa ser revisto. Certo. Só para entender o pensamento, porque quem está em casa está também se questionando. Mas quando o governo executivo mudou, que assumiu o presidente Lula, ele tinha, por exemplo, tantos ministérios, né? O presidente ampliou o número de ministérios, quase dobrou. E qual é o problema? Aí a pergunta, sim, mas essa é a conotação que eu quero entrar naquilo que diz respeito à responsabilidade dos poderes constituídos daquilo que é orçamento. Então, o governo federal abriu mais ministérios, quer dizer, dobrou praticamente o número de ministérios, e com isso, sim, criou despesas que não estavam dentro daquilo que era o esperado para aquele orçamento. Tanto que o governo fez uma previsão de gasto, uma previsão de arrecadação, a arrecadação não bateu com aquilo que foi esperado e aí teve que se adequar para que os gastos ultrapassassem, não extrapolassem
o valor do orçamento. Então, todos não têm que dar exemplo dessa atual conjuntura, não tem que ter um grande pacto federativo para que o Brasil possa atravessar essa crise, João? Quando você fala em pacto federativo, é bom lembrar que ele está chegando ao fim. Você tem agora mesmo, nós vamos falar disso no programa, o país sendo ameaçado, sob ataque, e você tem governadores de estado, São Paulo, Minas, que estão a favor dos inimigos do Brasil. Sim. Então, a federação foi para as cucuias. Sim, mas aí também você... Mas isso precisa ser revisto. Não, né? Claro, Você precisa... Claro. Você sabe o que é que nós estamos precisando? De novo, é de uma constituinte. Mas uma constituinte dessa atual conjuntura política não é o perigo para a nação brasileira? Perder direitos que foram conquistados no passado? Nós vamos chegar já nela. Está se perdendo hoje? Sim, nós vamos chegar nela. Hoje nós estamos perdendo direitos. Principalmente na expressão, no que diz respeito ao poder da expressão, da voz, do livre pensamento. Mas nós vamos chegar nisso. Entendo. Nós vamos chegar porque nós estamos caminhando para uma ruptura interna. Sim. Não se engane. O país está caminhando... nós estamos num momento em que a sociedade... Agora que se uniu um pouco por conta da agressão do governo dos Estados Unidos. Veja, quando saiu as tarifas do Trump, nós vamos falar disso, saiu uma nota do Congresso, uma nota meia boca. Aí o governador de São Paulo ficou do lado dos Estados Unidos, e olha que o estado de São Paulo é o mais prejudicado. Né? Ficaram contra o Brasil. Contra o Brasil. Qual é a explicação para isso? Mas só por conta de uma disputa ideológica, o país está, nação está abaixo disso? Pois é, aí você acha também, por exemplo, que nossa responsabilidade diplomática, ela está correspondendo com as expectativas? Por exemplo, é possível que a gente fale em interferência externa de outro país em nosso país, quando nós temos um presidente da República que claramente se manifesta contrário a atitudes de alguns países, como você viu claramente a posição de Lula pedindo a absolvição de líderes de outros países. Você vê, por exemplo, a manifestação do Brasil com relação àquilo que está acontecendo em Israel, com aquele movimento de guerra, a posição do Brasil. Então, a situação do BRICS, quando o presidente verbaliza a ideia de construir uma nova moeda para essa região de negociação. Então, tudo isso não é um momento inadequado. Por exemplo, o presidente poderia até pensar nisso, mas não faltou freio, não faltou filtro nas suas palavras, provocando aí, acordando um gigante que não está preocupado com o Brasil, nem com a União Soviética, nem com China, nem com os países que é mais ligado a essa textualização que fazem dos países que são de ditaduras, etc. Essa aproximação do governo para essa linha de países que não exercem a democracia, que não tem a democracia que tem o Brasil e que é aliado com o Brasil, os países democráticos. Isso tudo não provocou uma situação que está acontecendo nesse momento? Não seria a hora, João, da sua opinião, da minha, eu estou dando aqui sugestões, não seria a hora do presidente sair de cena, parar de falar, colocar o Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente, para negociar, para discutir essa situação de crise internacional com a maior potência do mundo, os Estados Unidos? Amigo, não é o momento? Amigo, o presidente foi eleito para governar. O presidente é Lula. Então a responsabilidade das suas falas Não. Qual é o problema? Nós estamos entrando numa fase de um mundo multipolar. Não é de um mundo unipolar, onde você tem um presidente lá dos Estados Unidos que acha que pode ou quer, posse e manda. As posições do presidente Lula do Brasil, acompanha essa noção de um mundo multipolar, essa reação do governo dos Estados Unidos está usando esse tenente Messias, ex-presidente, o tenente Messias, como minhoca para pescar.
Porque o ataque dos Estados Unidos não é um ataque só ao Brasil. É um ataque ao Brasil, à Índia, à Rússia, à China, ao Paquistão, à metade da população do mundo, que formam os BRICS, o Sul global. Mas esses países... Não tem volta. Esses países, João, mas esses países não tratam sua nação de uma forma ditatorial? Não são países com a linha democrática? Mas isso não é o Brasil não é. O Brasil é um país democrático ainda. Isso, bom, pelo menos até há pouco tempo era democrático. Não, isso não foge toda... Para o país se alinhar, por exemplo, a um mundo como esse, que são ditadores que estão à frente, que são países que têm um tratamento com a nação completamente diferente, que tem os países aliados com a democracia. Isso não é um momento inadequado para o Brasil? O Brasil está nessa condição de querer peitar esse momento. Mas não é assunto econômico, nosso, mundial? Tá? O ex-presidente do Brasil, o Tenente Messias, que uns chamam de capitão, ele nunca foi. Ele foi expulso do Exército quando tenente, porque estava planejando soltar bombas no Rio de Janeiro. Ele foi para a reforma e tem essa mamata, né? Você vai para a reforma no Exército, vai com a patente acima. Que recebeu presentes de um ditador da Arábia Saudita. Qual é o problema? O problema é que eles, né, supostamente tem uma investigação sobre isso, a tal das joias. O problema da Venezuela é da Venezuela. O problema da Arábia Saudita é da Arábia Saudita, eles que resolvem. O nosso problema é nosso, os nossos problemas são nossos problemas. O problema é que aqui mesmo, por questões ideológicas, o país está descambando para uma coisa absurda, que é o fim do Pacto Federativo. E, o mestre Salles, o mundo multipolar não tem volta. O que é que os BRICS estão propondo? Porque o sistema de pagamento internacional é com base no dólar. Se você compra alguma coisa lá na Coreia do Sul, você paga em dólar. O que os BRICS estão propondo é que, e já está em curso isso, se o Brasil comprar da China, paga em real ou paga em yuan. Essa é a reação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vivem de imprimir o dólar. Eles perderam a corrida tecnológica. Mas não existe os contratos que são firmados. Mas isso esses contratos não deixou o dólar como uma moeda que tinha o lastro em ouro, o país que tinha o lastro para garantir a estabilidade dessa moeda? Não tem mais. O lastro em ouro foi para as cucuias ainda na guerra do Iraque, eu acho. Na guerra do Golfo, o dólar não tem mais lastro em ouro, não. O dólar, o lastro dele é ele mesmo, é só botar na máquina e imprimir. Assim é muito bom. Né? Assim é muito bom. A Rússia tem lastro em ouro, a China... Os países dos BRICS, do Sul global, o que é que eles estão fazendo? Comprando ouro. E estocando. Porque... Nós vamos falar dessas tarifas contra o Brasil. As pessoas chamam guerra comercial. Você sabe o que é que a guerra comercial antecede? Uma guerra de fato. Porque é economia. E o Brasil hoje só tem um defeito, assim, para encarar o mundo. Ele é um país desarmado. Completamente. Não tem capacidade de enfrentar nenhum país, eu acho. Do jeito que está o negócio hoje, nem gasolina para os aviões tem. Sempre foi assim, porque você tem... O Brasil não dá a mínima para a soberania. Você tem as Forças Armadas, cuja doutrina são os canhões voltados para dentro. Desde a proclamação da República, que você tem as Forças Armadas voltadas para golpes de Estado. Foi assim na proclamação da República, foi assim nos anos 30 com Getúlio, que depois foi primeiro ditador e depois foi eleito presidente, que foi morto exatamente
por uma trama política. Você tem um golpe de Estado tentado em 1957, outro tentado em 1958, e o que deu certo foi o de 1964. Depois houve outro golpe, dentro do golpe, em 1968. Golpe do golpe. Então, você tem um segmento importante para um país, que são as Forças Armadas, com os canhões voltados para dentro, e não preocupado com a ameaça externa. Agora nós estamos enfrentando uma ameaça externa e ninguém sabe o que fazer. Na hora de ter unidade nacional, é onde as divergências se aprofundam, porque você tem governadores na vã ilusão de herdar os votos da extrema-direita pentecostal, que é uma preocupação hoje para a nossa democracia, não se iludam. Né? Tanto é assim que você tem parlamentares que cometem crime e fogem, e ninguém tem como caçá-los ou prendê-los. Mas, João, e os parlamentares que cometem crime, foram condenados, políticos brasileiros que foram condenados a 400 anos de prisão, a exemplo do ex-governador do Rio de Janeiro, tantos outros que foram condenados e que também não cumprem pena no país. Essa corrupção toda, por exemplo, hoje nós temos... a gente precisa dizer isso para o telespectador, porque o cara fica em casa dizendo assim, mas o que vocês estão querendo defender? Não é defender, a gente está querendo aqui provocar um debate de consciência da cabeça de cada um de vocês em casa, né, João? A gente provocar você a pensar com a gente, que interagir até com sua família aí em casa. Mas, por exemplo, João, vamos pensar aqui, no governo do tenente Messias, que você falou, que é o Jair Messias Bolsonaro, a gente tinha todas as companhias públicas, eu estou colocando para a gente avaliar, todas as companhias públicas, elas estavam dando lucro, inclusive os Correios e Telégrafos. Hoje, todas as companhias públicas estão em situação de decadência, né? Mas deixa eu só colocar e você vai argumentar para a gente compreender seu pensamento. Por exemplo, toda essa corrupção que está aparecendo, agora apareceu no Ministério da Educação, antes do INSS, agora do INSS também, com relação àquilo que é aposentados e pensionistas, etc., os contratos, etc. Bom, tudo isso que está aparecendo de corrupção no governo, isso não é o grande problema do país? Nós não vivemos uma crise muito mais moral e de corrupção, de pessoas roubando o erário, do que propriamente da nação, porque a nação paga muito imposto, nunca se arrecadou tanto, foi o momento que a gente mais arrecadou. Tu quer ficar, deixa para você concluir seu raciocínio depois do intervalo, porque aí você vai ter muito tempo para ir para o intervalo, para você argumentar, arguir esse assunto. Daqui a pouco, depois do intervalo, o João vai torar no centro próximo round. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui a lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Invista já na segurança do seu lar e do seu negócio. O Grupo Alerta lhe oferece diversos serviços, entre eles o de segurança eletrônica. Conte com quem já tem confiança e credibilidade no mercado. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Além da segurança eletrônica, você ainda pode contar com a tranquilidade de ter uma excelente segurança pessoal, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga.
Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Tá aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Precisando de serviços para sua empresa? Com a Alerta Serviços, você garante qualquer modalidade de trabalho de forma ágil e econômica. Aproveite as melhores condições para o seu negócio. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. Vou falar com a lei. Acho que precisamos de uma lei para o passo estudantil. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Voltamos com o Norte Debate. Hoje, eu, Salles Dantas, e meu parceiro mestre João Costa, nós estamos conversando sobre os problemas do país. Eu conversava com o João essa semana, pedindo exatamente para a gente poder tratar desse assunto de forma bem aberta aqui, sem partidos políticos, sem ideias políticas, ideológicas, até porque eu entendo que os extremos fazem mal. Eu sou muito de centro das ideias e eu sei que os extremos fazem mal, tanto a extrema esquerda como a extrema direita tem feito mal ao Brasil. A gente precisa encontrar um equilíbrio, isso é o meu ponto de vista, mas João Costa pode pensar diferente. Mas eu provoquei João com relação ao passado, né? As empresas da época de Bolsonaro, as companhias públicas estavam dando lucro, todas superavitária, nenhuma dando prejuízo, e agora todas as companhias públicas estão dando prejuízo. E os Correios e Telégrafos nessa crise que está, que é um negócio louco, patrocinando aí cantores com patrocínios altíssimos, enquanto não paga a saúde pública dos seus servidores. Bom, mas isso eu quero entender, João, na sua opinião, o Brasil não vive mais uma crise dessa cleptocracia, dessa roubalheira do que é bem público, porque nós pagamos muitos impostos, João. Nós temos a maior arrecadação do país, está sendo agora, nesse momento. E por que estamos em crise? Se nós estamos pagando muito imposto e estamos em crise. Eu queria que você externasse seu pensamento para provocar você que está em casa, é dona de casa, você, meu amigo, minha amiga, você que é filho, que é pai, né? Vamos pensar. Vamos de novo por partes. Corrupção é crime que a polícia investiga, o Ministério Público denuncia e a Justiça absolve ou condena com base em provas. Esse é o primeiro ponto, né? Sobre a corrupção. É crime. E vamos citar que este governo que está aí não tem medo de investigar. Você cita a corrupção no INSS, no ataque aos aposentados. Onde começou? Quando começou? Começou no governo do Tenente Messias. Atravessou o golpe com Itamar Franco. Não, Itamar Franco não, o Michel Temer. Michel Temer. Itamar Franco. Entre Dilma e Jair Bolsonaro, Michel Temer.
Michel Temer. Depois de Michel Temer veio o governo nefasto do Tenente Messias. Foi aí onde a corrupção explodiu. E continuou no governo Lula. Quem está investigando a corrupção no INSS? A denúncia partiu da Advocacia Geral da União. Foi o próprio governo que denunciou. Foi o próprio governo que denunciou. O INSS? Sim. Não, a denúncia foi. Foi a Polícia Federal. Não, senhor. Investigou e... Não. As não denúncias que vieram. Ora, pelo que PL, fala, que é o um governo partido. desligou os indicadores de corrupção. Não. Não, isso existe? Isso começou lá em 2017, lá no governo do Tenente Messias. Tanto é assim que partidos como o PL de extrema-direita tentou se aproveitar e dizer, epa, começou lá no nosso governo. Então, corrupção, amigo, é crime. Sim. Depende. Ocorre em qualquer governo. O que é preciso é que haja justiça, que se puna. Porque é assim, Salles, há muita leniência da sociedade brasileira com crime. Eu vou citar aqui a Lei Fleury. Lembra da Lei Fleury? A Lei Fleury foi criada para beneficiar um delegado torturador. No momento em que ele ia ser preso, o Congresso criou uma lei em que, se você tem endereço fixo, se você tem emprego fixo, você não vai para a cadeia. Qual é a explicação para isso? Se você comete um crime, aí vai para a cadeia? Não, porque ele merece um habeas corpus, porque ele tem endereço fixo. Ele tem um emprego. Qual a explicação para isso? Você cometeu um crime. Ponto, parágrafo. Mas sabe por que o Congresso não derruba essa lei? Porque nos favorece. É uma lei corrupta que nos favorece. Né? Você pode ter certeza que se você matar alguém, aí você não vai para a cadeia. Você sai, paga uma fiança e vai embora. Entendeu? Porque essa lei nos beneficia. Por isso ninguém mexe. Por conta da leniência, né? Isso uma hora vai me servir. Vai me servir. Entendi. Então, essa questão da corrupção é sistêmica, isso é verdade, mas não é não é o mal em si, é um malefício. É um malefício, porque você tem Mas um mal... você não acha que tem mais corrupção no governo do socialista, do PT, do que no governo da direita? Não tem essa de que... Por que não teve nenhum escândalo Você achar no que a governo de Bolsonaro? direita no Brasil é honesta, sabe? Não. Me poupe, não, acho que não. Eu concordo com você, não sou ingênuo. poupe. Mas assim, eu estou vendo que tem estourado muita corrupção nesse governo. Em pouco tempo, João. Não tem. Você tem o INSS que começou lá no governo do Tenente Messias. 3 anos. Há 5 anos. Então, na sua ótica, a culpa da corrupção do INSS começou no governo de Bolsonaro? Não, eu estou dizendo que corrupção é crime. Não, claro. Certo? Claro. Que a polícia investiga, o Ministério Público denuncia, entendeu? E a justiça condena ou absolve com base em provas. Não com lawfare. Você acha que o presidente foi uma boa escolha para o Brasil? Pela 3ª vez. Isso é histórico. Você tem Olha, você pode... As pessoas podem achar, mas ele deve ser lulista. Não tem nada disso. Não. Estamos questionando. Sabe por quê? Porque Lula, o atual presidente Lula, já é uma estagnação da nossa política. Ele é presidente pela 3ª vez. E pode ser presidente de novo pela 4ª vez. As pesquisas estão mostrando aí que ele lidera. Saiu uma pesquisa hoje, da Quaest, essa semana, em que ele ganha em todos os cenários. Porque nós não temos para onde ir, sabe? Nós não temos mais liderança política, né? E aí fica essa história que a imprensa é por conta da polarização. Que polarização?
Mas você acha que a imprensa ainda é independente do Brasil? A imprensa está sendo sempre amarrada por isso ou por aquele Salles, cabresto de coronel? Não, a imprensa brasileira, ela tem um tripé como essas câmeras aqui. A imprensa brasileira tem um tripé, se baseia num tripé. A mentira. Certo. A meia-verdade. Certo. E a verdade que interessa. E eventualmente a verdade. Eventualmente a verdade. Entendeu? Então, você tem uma imprensa com meias-verdades, você tem uma imprensa que mente. Agora é que as pessoas usam um termo em inglês, fake news, mas a imprensa brasileira sempre foi pautada na mentira, na meia-verdade, e aqui e acolá em verdades. Pois é. Você faz parte da imprensa, eu também. Claro, eu concordo com você plenamente. Tem hora que eu fico observando assim, o nivelamento da imprensa, as mudanças que a imprensa teve desde a época que eu comecei, há 30 anos atrás. Você tem mais tempo que eu já comecei, você já era um mestre, e eu fico observando assim o quanto nós regredimos, né? Não progredimos, regredimos, porque eu lembro que na época até para falar numa TV, num rádio, eu tinha que fazer um curso de português, eu tinha que ter cuidado com as palavras, porque quando eu apresentava um programa que eu falava alguma coisa inadequada, eu era chamado pelo editor-chefe e dizia, tem que ter cuidado com isso aí, isso aqui você não pode falar não, o horário não é próprio. Então, assim, tinha um cuidado com aquilo que a gente levava para casa do telespectador, do ouvinte, né? Hoje não, hoje a coisa está assim, nivelada por baixo mesmo. Por quê? Você vê 5 horas da tarde, os caras estão botando pornografias, essa exibição erótica que você vê, esse erotismo da TV brasileira é uma coisa muito presente. Mas eu não estou falando só do erotismo, eu estou falando daquilo que é a condução das ideias, do raciocínio, do pensamento e daquilo que é fato do dia a dia. Olha, Salles, a imprensa é um braço, mas nós estamos vivendo um período em que a sociedade está doente. Doente. Veja, na semana passada, certo, houve um show aí de um cantor que eu nem sei o nome. Certo. Ontem ocorreu um assassinato. Certo. Um show, praça pública, ocorreu um crime, um assassinato. Certo. 2 mortos. Sim. Né? E aí, o que aconteceu? Retiraram os cadáveres e o show continuou, com uma apresentação erótica de uma garota de 11 anos. De 11 anos. Aquilo foi um escárnio. Entendeu? Eu vi a dança, eu fiquei com vergonha de ver aquilo. Não que a gente queira ser puritano. Não é puritano, tá é a nossa isso. sociedade que Tá é permissiva. Permissiva. Né? Aí, a prefeitura de João Pessoa proibiu o show desse cantor, que eu nem sei o nome. Sim. Que ia fazer, não. É porque tem uma lei agora de João Pessoa, né, que é proibido qualquer show que faça alusão ao crime ou à contravenção, etc. Me deixa eu citar aqui uma empresa Pois que nós já fomos concorrentes, eu trabalhei em uma empresa de comunicação e eu era editor de polícia. Certo, um dia que eu cheguei para trabalhar, assim, depois do almoço, estava ensaiando para ir para a TV. Certo. E tinha umas meninas de 10, 11, 12 anos fazendo a dança da garrafinha. Meu Deus! Eu disse, eu estou vendo isso. Aqui, na entrada da redação, elas ensaiando, que eu para um programa de maior audiência. Quer dizer que ela ia se apresentar na TV. Estava ensaiando ali. Né? Estava esperando a hora de entrar. Isso foi no século passado. Perfeito. Não foi nem neste século. Quer dizer, a coisa já vem acontecendo gradativamente. A permissividade, porque tem o seguinte, Salles, nós temos um fenômeno no Brasil que é o seguinte, o país ficou rico, mas a cultura não acompanhou a riqueza do país. Se você pegar hoje, os cantores de maior sucesso têm 80 anos de idade. É verdade. 70. E a música também, que fez mais sucesso, continua a fazer sucesso nas vozes dos cantores de hoje. Em novas gravações. Quer dizer, você tem o melhor da música popular brasileira, tem 80 anos, 70 anos.
Você entendeu? Porque o que nós assistimos é o empobrecimento. Você atribui quem é o melhor, na sua ótica, João, o melhor cantor da música popular brasileira? Roberto? Não, você não tem como apontar o melhor cantor da música brasileira, porque não só tem um. Foram vários naquela época que fizeram muito sucesso. Só tem um. É verdade, concordo com você plenamente. A música tem entrado também nessa mesma decadência que a comunicação, Sim, que o judiciário, que a política, que a moral, que a família, que a igreja. Tudo isso está num pacote realmente de decomposição. E a gente volta ao princípio, será que é aquilo mesmo? É o final dos tempos, que fala a Bíblia, que quanto mais próximo, quanto mais distante quanto mais passa o tempo, mais próximo estamos do fim das coisas. Você não crê nisso? Não é assim. Você acha que não tem nada a ver? Não, o homem aproveita desses assuntos para... Não, porque isso não acontece no mundo inteiro. Sim, não acontece no mundo inteiro, acontece mais... Perfeito. Acontece em sociedades como a nossa. Permissivas, com religiões demais. Sim. Você está entendendo? Veja, eu cito a Lei Fleury como parâmetro. Você pode cometer um crime se você tem interesse fixo. Você paga a fiança no outro dia e pode sair. Entendeu? Sim. Nós somos coniventes com o crime, com a corrupção. Assim, porque a noção que nós temos de corrupção é que só existe o corrupto. O sujeito que pega o dinheiro, bota no bolso e se manda. Mas e o corruptor? Que tem para mim está na mesma balança. Aquele que paga. Está na mesma balança. Quem paga e quem recebe... Não, porque deputado fulano de tal foi visto um apartamento com milhões de lá. Quem pagou, quem recebeu. Mas quem pagou? E quem vai receber aquele dinheiro da campanha? Tanto está envolvido quanto os outros. Você tem... É como você chegar no supermercado, e eu já vi isso. Você tem a dona de casa que vai fazer a fila com a filha, os filhos, aí bota cada um em uma fila. Porque o que chegar primeiro é para lá que eu vou. Perfeitamente. Isso é frequente. Entendeu? E agora com o bebezinho de borracha, já estou na fila porque eu tenho preferência que estou com o bebê. Essa ainda não vi, mas ainda vou ver. Tá um negócio assim que é... Entendeu? Esse país tem muitos aproveitadores. Assim. Fazer o quê? É da cultura. Não. Não é da cultura, não. É porque é elogiado. São os costumes. Assim, o jeitinho brasileiro. O jeitinho aspas. Tinha um comercial nos anos 70, em 79 eu acho, com o Gerson, jogador de futebol, um dos melhores do Brasil. Ele fazia um comercial de cigarro. Certo. Aí ele finalizava o comercial e dizia, é claro, eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Quer dizer, lembra? Já era colocada na mente das pessoas. Na mente das pessoas. Que é a mensagem subliminar que é plantada e reverbera no futuro. É que você tem que levar vantagem em tudo. Verdade. Você não pode nem empatar, nem perder. Então, a dona de casa espalha os filhos na fila do supermercado porque ela quer levar vantagem nas pessoas. Mas, João, deixa eu só terminar dando mais um chute desse assunto para a gente mudar para outro. Vou dar mais um chute. Você que está em casa, me desculpe, mas não é. Eu estou apenas provocando o pensamento de vocês e de todos nós aqui nesse momento difícil. Porque quanto mais você provocar o pensamento, melhor você vai encontrar. Eu digo que você pesquise. Não acredite só naquilo que lhe colocam dentro da televisão, enlatado, ele serve na mesa da sua casa, muitas vezes na hora até do jantar, do café da manhã, da reunião com a família. O café da manhã dos telejornais da Paraíba é um café regado a sangue. Sangue. Mudou completamente. Isso antes era só no cidades, era o médico que via ser entrevistado para dar uma contribuição. Era no jornal impresso. Hoje você está tomando o café da manhã e aquela loucura. Sabe, um banho de sangue nos telejornais. Você sai extremamente... Porque essa energia que vai reverberar em você é muito dolosa para o seu dia. Mas, dando chute nesse assunto, para a gente mudar, nós não coroamos no país um ex-presidente que foi condenado em várias situações. Nós não coroamos esse presidente, descondenando o ex-presidente e elevando ao maior cargo do país novamente, depois de todas as comprovações de corrupção, até porque não houve uma decisão de inocência, houve um cancelamento
das decisões em várias instâncias. Nós não coroamos o Brasil, quer dizer, nós não chegamos ao fim do poço nesse coroamento de corrupção? Não, porque... Por quê? Eu quero entender o que passa na sua mente. Eu vou tentar... Para a gente fazer pensar o telespectador. Eu vou tentar. Não existe essa de descondenação do Lula. Você tem um juiz impróprio para a causa, um juiz impróprio que, aliás, virou ministro do governo seguinte, ministro da Justiça, e ele renunciou. Mas todas as confissões... Vamos com calma. Todo o dinheiro devolvido. Em todas as... Você pega... O Lula é ladrão. Então, ótimo. Então, se o Lula é ladrão, amigo meu, você faz o seguinte. Pega as provas, vai na central de polícia e as apresente. Está aqui. Porque o sítio não era dele, o apartamento... Ele não era... Isso ficou claro, o judiciário... E isso foi condenado na primeira instância, na segunda instância, entendeu? Porque você tinha uma coisa chamada no Brasil, que é uma coisa nova no mundo inteiro, que é o lawfare. É quando você usa a lei para perseguir o adversário. Isso está acontecendo hoje? Aconteceu com o Luiz Isso está Inácio. acontecendo novamente agora com o ex-presidente de novo? Você se refere ao Tenente Messias? Sim. Não, porque você teve um governo que negou a vacina, você teve um governo que tinha um presidente que imitava as pessoas morrendo e todo mundo batendo palma, ou não foi? Que demorou a comprar a vacina. Sabe quem determinou a compra da vacina? Foi o Supremo. Sabe quem comprou vacina pela primeira vez? Um governador de direita. O Dória foi? Época, Dória. Foi São Paulo, né? Um governador de direita. Foi ele que comprou vacina da China. Então, não é preciso ser de esquerda para ser bom e ser de direita para ser bom. É verdade. Você precisa ser um político sério, um brasileiro. Está lá. Você acha que a gente foi o governador de São Paulo quem primeiro... Você acha que a gente tem como pacificar esse país? Ou chegou num ponto que, não, como vocês estamos à beira de um abismo? Não tem como pacificar um país em que as igrejas pentecostais viraram partidos políticos. Você sabe disso? Sim. Assim, as igrejas deixaram de ser igrejas, né? Viram palanques eleitorais. E isso é movido a grana. Muita grana. Mas não tem comprovação de uma grana para essas igrejas. É a mesma coisa dos sindicatos hoje do governo da esquerda. Esses sindicatos não viraram uma... Não é pior do que as igrejas, não, fazendo as mesmas coisas? E aí sim são movidos por muita grana, porque está comprovado agora no INSS. A maior corrupção desse dinheiro foi desviado para os sindicatos. Né? Fajutos. O sindicato do vice-presidente é o sindicato fajuto? Não sei, eu não tenho elementos para isso. O problema nosso é que você tem a meia-verdade. Você tem um irmão... Então, na sua concepção, ele não está... Não, o sindicato dele não... eu não sei. Mas disse que o sindicato que mais recebeu dinheiro foi o sindicato dele. Sim. Está aí em todos os editoriais. Sim. Assim, você tem esse sindicato. Agora, assim, que é um sindicato legítimo. Que se investigue, amigo. Sim. É o que eu digo a você. Mas deixa eu ir para o intervalo aqui, João, que corrupção, o papo é bom. Corrupção é crime. É crime. Mas não está sendo para todo mundo, irmão, viu? Bom, tem muita gente que não está pagando. Tem criminosos com 400 anos condenados fazendo live na sua piscina, na beira de Copacabana, da sua cobertura, e ensinando como tomar vinhos, né? Com dinheiro público. Que aquilo é mude-se a lei. Né? Mas isso é o Brasil. Bom, deixa eu fazer um questionamento para a gente mudar, como eu disse. Vamos mudar desse assunto, vamos para outro. Você em casa já foi provocado. Então você vai ficar discutindo com seus filhos, sua família, e se intere, se forme, não escute desse ou daquele, as opiniões apenas, veja vários editoriais. Eu escuto tanto o editorial de esquerda, como de direita, como de centro, e eu vou formando uma ideia sobre todas as coisas. É o senso crítico de cada cidadão, né? Você tem que ter o senso crítico para você poder entender o que está acontecendo com o Brasil. É preciso que você se interesse em saber o que está acontecendo com o Brasil. Essa é a provocação que nós
Fizemos hoje apenas a título de contribuição. Não é que eu defendo esse governo, nem a João defende aquele governo. A gente está aqui colocando temas onde eu penso de um jeito, ele pensa de outro, e a gente se interage aqui para que você em casa também faça assim. Mas estude, pesquise, se informe para que você tenha, né, João, a melhor opinião possível sobre cada assunto. Mas eu quero voltar aqui para depois do intervalo. A Paraíba pode, e aí já está aquele alvoroço, né? Pode perder 6 deputados estaduais se não houver o veto do Congresso Nacional ao veto do presidente Lula. A derrubada do veto. A derrubar, se não derrubar o veto, né? Se não derrubarem, melhor aí, a expressão é essa, se não derrubarem o veto que fora feito à lei. A lei, que é a propositura do Congresso, foi para o Executivo vetou e agora volta para os deputados avaliarem novamente, os senadores, etc. Bom, eu vou voltar para esse assunto. Será que essa política da Paraíba, nesse pé que está, uma hora é o presidente da Assembleia dizendo que é candidato, outra hora o prefeito de João Pessoa dizendo que é candidato, as pessoas dizem que o candidato é o vice-governador Lucas Ribeiro, e as conjecturas que se constrói, a gente começa a perceber uma tendência para que Lucas seja o candidato do governo, mas está aí, daqui a pouco, depois do intervalo, João vai comigo debater exatamente esse assunto. Quem, na sua opinião, poderá ser o próximo governador, ou, melhor, o próximo candidato a governo, pela direita e pela esquerda, pelo governo ou pela oposição, é mais correto. Então, a gente volta já. Para garantir a segurança no percurso de qualquer transporte de valor, conte com o Grupo Alerta. Formado por uma família de empresas, o Grupo Alerta é o que mais cresce no Nordeste. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Bora, João Pessoa! Bora! O governo segue investindo em mobilidade na região metropolitana. As obras dos viadutos do bairro das Indústrias e do Geisel estão a todo vapor. Tem também as vias do Atlântico, o Arco Metropolitano de João Pessoa, maior obra de mobilidade da história da capital. E as obras da Ponte do Futuro, que vai ligar Cabedelo, Santa Rita e Lucena, já começaram. Bora, Paraíba! Aqui tem desenvolvimento! Governo da Paraíba. Está chegando a hora. São Bento e região se prepara para receber um novo marco na educação superior. Em dezembro deste ano, será inaugurada a nova sede da FACSU, Faculdade Sucesso. Um espaço grandioso, com quase 20 mil metros quadrados de área. Projeto moderno e estrutura imponente. Pensada para proporcionar mais conforto, inovação e qualidade no ensino. Tudo isso fruto de um investimento de alto padrão, feito para transformar o futuro dos nossos alunos. E as novidades não param por aí. A FACSU já está com as matrículas abertas para as novas turmas presenciais com início em agosto. Direito, Psicologia, Pedagogia e Educação Física. E em 2026, na nova sede, a FACSU dará início ao SES, Centro Educacional Sucesso, com ensino médio de excelência, trazendo o selo de qualidade do Sistema de Ensino Farias Brito. A FACSU é nota máxima no MEC, com conceito 5 de excelência. Informações e matrículas 839-9887-0994. FACSU, seu sucesso começa por essa escolha.
Invista na segurança do seu veículo ou da sua frota. O rastreador veicular da AlertaSat garante controle do seu veículo. Conte com nossos serviços de rastreamento veicular e de frota, além de câmeras de monitoramento para veículos de grande porte. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com a AlertaSat, o seu veículo está completamente monitorado, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo em educação. Tá com o novo Ninho do Saber no Funcionários 3 e chegou a 101 o número de creches. Tá com 49 unidades escolares em novo padrão. 6.000 alunos com deficiência acompanhados por cuidadores. Tablets e Chromebooks com internet nas escolas. E agora tá também com a Poupança Futuro. Tá com tudo, hein? Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Vem aí, Benito de Paula, com o show Do Jeito que a Vida Quer. A voz inconfundível de um dos maiores artistas do Brasil está chegando a João Pessoa. Benito de Paula, com a participação de Bruno Veloso. 17 de agosto às 19 horas no Teatro Pedra do Reino. Ingressos à venda no site da Ingresso Digital e nas óticas Rocha Prime. O sol é show, a paisagem é massa e correr aqui é arretado. 5ª Maratona Internacional de João Pessoa, a prova mais arretada do Brasil. Uma celebração aos 440 anos da capital. Dias 2 e 3 de agosto, percursos de 5, 10, 21 e 42 quilômetros com largada no Centro de Convenções. Inscrições em maratonainternacionaldejoaopessoa.com. Participe! Realização Prefeitura de João Pessoa. Voltamos com o Norte Debate. Eu sou Salles Dantas, jornalista há mais de 30 anos aqui. O meu parceiro é o mestre João Costa, jornalista há mais de 40 na Paraíba, tem 10 anos na minha frente de estrada. E a gente está aqui tentando entender o momento atual da conjuntura política brasileira, e em especial da Paraíba. João, 6 deputados a menos da Paraíba. Poderemos ter aí uma corrida, um ré para trás, como diz a redundância da palavra, nos candidatos a deputados? Vai ter gente que vai desistir, porque 6 a menos fica difícil? Bom, isso vai acabar no Supremo Tribunal Federal. Sim. Porque é preciso ter consciência da constitucionalidade. O problema é que nós temos um parlamento que recorrentemente aprova leis inconstitucionais. E aí se recorre ao Supremo. Aí o Supremo derruba. Aí vem o prejudicado e diz: o Supremo está interferindo na vida. Não está. O problema é que este vai ser o grande dilema do próximo ano. Né? A governança dos estados. Agora, mais importante é que o eleitor tenha consciência, olha para os representantes, os nossos representantes na Câmara Federal. Você votou nele, nós votamos neles, sei lá, mas quando eles chegam lá, o discurso muda, Salles. Sim. Você pode prestar atenção, eles sempre votam contra a nação, contra os interesses dos trabalhadores. E quem os elege? Os trabalhadores, o povo. Porque tem o apadrinhamento, tem a troca de influência, tem a compra de voto. Verdade. Nós temos tudo isso. Um sistema, assim, falho, corrompido. Tem o crime se infiltrando da política. Se você for buscar as cidades do Brasil, a maioria tem um vereador, um representante do crime organizado, que Sim. agora está virando moda. Sim. E a ideia do Supremo, do Supremo não, a ideia do TSE é começar a bater de frente com esse assunto, né, João? Para que a gente possa, assim, pelo menos, controlar isso aí, é complicado. É impressionante, porque... Mas, João, não tem... Só para atrapalhar você, eu estou atrapalhando o João direto, mas esse lance de os deputados votam contra o povo. Votar contra o IOF não foi a favor do povo, não? Não. Não foi a favor do povo? Não, porque... Não.
O cara que tem um cartãozinho de crédito ali, que está devendo para pagar IOF. Não. Essa história que o IOF é para rico, não o que existe. É que o povo tem a ver com isso? O que é que os trabalhadores têm a ver com o IOF? Isso é um imposto tudo que paga sobre os ricos. Não, financiamento senhor, vamos com calma. O IOF é um imposto sobre transações financeiras. Não é o seu Pix de R$10, não, que o governo dos Estados Unidos querem tarifar. Claro. E com muita gente aqui no Brasil a favor. Certo? Não é... A maioria dos brasileiros, o Salles, a única transação financeira que ele faz é ir na boca do caixa ou no caixa eletrônico sacar o salário. Mas o cara que compra uma TV, uma geladeira, dividido, está pagando IOF. Não, o IOF é se destina a transações financeiras. Lembra, eu vou citar um exemplo para você, porque, como diria Luiz Otávio, que lasca é a minha memória. Quando o Lula assumiu, no primeiro mandato, em 2003, foi 2003, né? Tinha um imposto chamado CPMF. CPMF. É o imposto sobre... cheque. Sobre cheques. Os cheques já estavam desaparecendo. Não valia mais ter esse imposto. Não estava arrecadando mais nada. Não estava arrecadando mais nada. Era um imposto sobre cheque com destinação direto na saúde. Porque o SUS ainda tudo que arrecadava ali ia para a saúde. Era uma rubrica específica. Muito dinheiro. Tinha distorções? Tinha, porque quando assim, houve a CPI, o dinheiro foi usado para comprar bicicletas, o dinheiro foi usado para comprar doce, barra. Tinha distorções? Tinha. Mas quando você dá o remédio para salvar o paciente, não é para matar. Tem o efeito colateral. Sim, tem um efeito. Óbvio, mas teve a cura, né? Você dá a medicação... É o peso, né? Mirando a cura. Não é para matar o paciente. Perfeito. Tem uma tese aí, que eu lembro, que é porque o Brasil tem municípios demais. Muitos prefeitos, muitos vereadores. Muitos prefeitos, muitos vereadores. Muitos secretários. Aí faz como? Acaba com os municípios, aí é você matar o paciente. Tem distorções? Tem. Aí a CPMF foi um imposto que o governo federal precisava para a saúde e que o Congresso derrubou. Com esse papo furado que a sociedade paga impostos demais. Isso é papo. E não paga não, João? Paga não. Demais? Bom, o Supremo declarou, derrubou o PL, que anulou o PL que derrubava o IOF e está prevalecendo e com efeito retroativo o IOF que o governo mandou. Sabe por quê? Porque o que eles aprovaram é inconstitucional. E o que o governo fez foi aplicar impostos. Se você não gosta de pagar imposto, amigo velho, mude-se para os Estados Unidos, que lá ninguém paga. Não, lá paga mais. Lá também paga. Se você não gosta de pagar impostos, entendeu? Então nós temos aí 6 deputados a menos, se caso não derrubarem. Mas vamos lá, suponhamos que após aí esse recesso, né, começou hoje, né, o Congresso volta em agosto, né, João? Volta. Agosto, setembro. 1º de setembro. Então provavelmente eles vamos saber se eles têm a cara de pau, o cinismo. Nós temos 2 problemas para depois disso aí. Derrubada do veto. Sim. E a decisão de Alexandre de Moraes com relação ao IOF. Sim. Então nós temos 2 polêmicas grandes que prometem muita discussão. Por exemplo, para depois do recesso. O governo do Tenente Messias aumentou o IOF e o Congresso não deu a mínima. Não deu a mínima. Nós vivemos numa sociedade, gente, em que o pobre, quem é de classe média acha que é rico, e quem é pobre acha que é de classe média. E quem é evangélico acha que é judeu. É uma coisa absurda que nós estamos vivendo. A taxação do IOF é contra os ricos. O pobre brasileiro é contra taxar os fortuna. Tem um diretor de cinema aí, o Walter Salles Júnior, premiadíssimo. Sim. Né? Parece que o filme Ainda Estamos Aqui. Ele é multimilionário, porque ele é dono de banco. E ele disse, não, a gente não paga nada. Em comparação, porque não se tributa dividendos.
se tributa salário. Se você ganha 3 salários mínimos, paga imposto. Porque quem ganha centenas de milhares de reais como dividendos não pode pagar. Aí você tem uma sociedade, até os pobres são contra que os ricos paguem. Mas o IOF a sociedade é diferente do salário mínimo. Não, a sociedade, o salário de qualquer pessoa. A sociedade virou refém desse discurso cara que ganha falacioso de quem o Brasil tem postos. Deixa eu te falar, para você, telespectador. O cara que ganha 100 mil paga o mesmo imposto de renda do cara que ganha 5 mil? Não, ele não paga nada. O rico paga mais. Aonde? Quem ganha 100 mil está em outra área tributária. Onde? João. Ele não ganha salário, ele ganha dividendos. Mas tem magistrado aí que ganha de 60 mil, 70 mil. Mas aí é salário. Está pagando salário, estou falando de salário. É salário. Agora, salário. Aí eu pergunto a você. Paga mais. Se criou, sim, salário. Certo. O salário. Mas uma empresa aqui, por exemplo, você tem uma empresa aqui, João, o cara é empreendedor, tem uma empresa. Ele faturou 100 mil na empresa no mês. Ele pagou desses 100 mil, os 17% do ICMS. Sim. Pagou. Ele pagou o imposto de renda daquilo ali, certo? Ele pagou a diferença de alíquota de produtos que ele comprou em outro estado. Ele pagou, e aí ele pagou também toda a carga funcionária dos tributos associados ao empregado. Então ele pagou o salário do empregado, pagou quase outro salário para o governo. Então, se você for analisar aí, você tem um empregador que já usa, né, toda uma situação tributária e aquilo que ele recebe no final, que é a margem de lucro dele, ele ainda ser tributado novamente? Falácia, porque mas é assim, não, é simples. Você analisa, ninguém fechou a empresa por conta da carga tributária. Colocaram na cabeça, inclusive dos trabalhadores, que hoje os trabalhadores são contra a carteira profissional, preferem ser autônomo, a ilusão de que você é um empreendedor. Conversa fiada, né? Criaram um papo, eles não chamam mais nem de empregados, chamam de colaborador. Os patrões não chamam mais ninguém de empregados, chamam os nossos colaboradores. Se você colabora, você não é empregado. Se você prefere seguir a sua carga de trabalho sem a proteção social da carteira profissional, do pagamento do INSS, você caiu numa cilada. Porque se você é motoqueiro se você tem 18 anos e é desses motoqueiros do iFood, quantas corridas você faz por dia? 30? 40? Ótimo. Quando você tiver 50 anos, você vai fazer a mesma coisa? A mesma coisa. Se for acidentado? E se for acidentado? Aí você tem cobertura mesmo não pagando INSS. Está vendo que o papo é bom, o papo é palpitoso. Nós não discutimos o governo do estado, quem vai ser o governador, mas eu prometo que na próxima semana, esse é o primeiro assunto que nós vamos trazer aqui, o João Costa, quem, na nossa opinião, poderá ser o candidato do governo e o candidato da oposição. E eu vou exemplificar, e vou colocar detalhes daquilo que eu penso. Quem é o governo e quem é a oposição na Paraíba? A governo aqui é João e sua trupe, e o grupo. Que a oposição, eu vou citar nomes, Efraim, Veneziano... Efraim, ele tem cargos no governo federal. Não, mas não, eu falo da Paraíba, né? É local. Então, quem é candidato a governo e quem é candidato contra o candidato do governo. Então, no próximo programa nós vamos bater esse papo. João, obrigado aí por mais um dia juntos aí. Aprender com você, conversar com o povo. Você que está em casa pode entrar no meu Instagram, @salesdantas, e me seguir. Seguir também o João Costa, @João Costa. E eu tenho certeza que interagir conosco também. Então, um abraço, fique com a nossa programação, com certeza a melhor da TV Paraibana. João, até. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Valeu, meu povo.